Por que eu faço a pergunta se alguém é filho de chocadeira? Porque me parece que com o passar dos anos, eu me lembro que uma diretora de uma escola do liceu lá do Recife, ela dizia, sabe, Rosana, que não admitia de maneira alguma na escola dela o pai ou a mãe não aparecer no projeto lá da escola, o que a escola tinha para oferecer. Porque muitas vezes nós queremos, nessa tarefa do educar, nessa tarefa de ensinar a criança e o adolescente, a gente quer delegar essa tarefa para outras pessoas. O educar formal é com a escola, o saber formal é com a escola. Mas a educação mesmo a gente aprende em casa. Mas o que é que acontece? Eu perguntei se são filhos de chocadeira, se alguém aqui é filho de chocadeira, porque às vezes os pais não são presentes na vida dos filhos. Os homens muitas vezes são meros reprodutores, garanhões, que pega a mulher e depois pula fora. E as mulheres também gostam de ser usadas, vão atrás desse tipo de homem. Então, lembre, né? Quem ama protege, né? Como está lá em cima, dá para vocês lerem para mim, por favor? Pois é, muito bom a gente ler isso, né? Quem ama protege, defende e enche de carinho, quem ama cuida. Mas não é verdade, né, gente? É muito bonito na letra, é muito bonito no papel, mas quando a gente vai falar sobre essa questão de amar, cuidar e proteger, às vezes a gente quer que os outros façam tudo por nós. Presta atenção. Qual foi o filho de vocês aqui que pediu para vir ao mundo? Quem foi quem colocou os filhos no mundo? Quem foi que namorou lá no dia? O bem bom? Quem foi? Vocês. Não foi bom? Não foi legal? Ou depois se arrependeu? Na hora ninguém se arrepende, é muito bom, é muito massa, muito legal. Mas o amar requer outras coisas. Às vezes a gente só quer o prazer. E aí a gente se esquece que a gente está falando de pessoas que não pediram para vir para o mundo. Talvez muitos de vocês que são adultos também não pediram para vir para o mundo, foram abandonados pelos pais de vocês, pela família que deveria proteger, foi a família que deu as costas para muitos de vocês. E aí sabe o que foi que aconteceu com vocês? Muitos passaram a viver uma vida de dor. E aí nessa dor que vocês foram tendo ao longo da existência de vocês foram vivendo, tendo que trabalhar, tendo que comer, tendo que sobreviver, achar uma família, procurar ser amado. Aí muitos de vocês talvez tenham encontrado refúgio no álcool, nas drogas, no sexo. E aí terminaram se envolvendo em situações que faltou muitas vezes aquela questão do amor próprio. As pessoas não conseguem se amar. E aí já vem de uma vida dolorosa, cheio de sacrifício, cheio de dor, e aí se envolve com a outra pessoa, e depois também causa dor nas crianças que nascem, fruto do amor que vocês tiveram um dia. E aí é interessante que proteção de filhos, amar, cuidar e proteger. Mas a proteção mesmo, ela tem que começar em casa. Mas e quando a casa que tem que proteger, ela ataca as crianças? Quando esse pai, que deveria proteger o seu filho das drogas, ele deixa o filho o dia todo na rua. Ou essa mãe, que devido à situação financeira, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, aí deixa a criança com os outros, aí não tem tempo de proteger a criança. Mas a criança ela não pediu para vir ao mundo, e o pai já deu as costas há muito tempo para as crianças.
E aí não há a proteção, porque muitas vezes muitas de vocês vivem situação de violência, de abandono e de maus tratos. São companheiros com problemas com álcool, com drogas, um vizinho que muitas vezes fica de olho em você, mulher, na sua filha, e passa, né? Isso só tem em Nazaré, aqui não tem. Eu sou de Nazaré, estou morando em Nazaré, aqui não tem isso, tá? Aquelas mulheres e aqueles homens que ficam sentados nas esquinas falando da vida dos outros, que quando passa fica... Só tem lá em Nazaré. Aqui eu sei que não tem isso em Dois Carneiros, em Jaboatão não tem fofoqueiro. Aqui o pessoal só comenta, não fofoca, né? Ninguém fofoca, só comenta. Então muitas vezes nós vivemos em situação de violência, de vulnerabilidade, e deveríamos proteger os nossos filhos, mas não protegemos os nossos filhos. Somos agressivos, né? Porque proteger muitas vezes é disciplinar o filho. Proteger o filho muitas vezes é levar ele na escola e ir para a reunião de pais, e de vez em quando ir visitar o filho na escola para saber se de fato ele está na escola. Proteger o filho muitas vezes, quando ele estiver jogando bola, é ir ver se de fato ele está jogando bola e com quem ele está jogando bola. Se for a menina que está brincando, tem que ter cuidado com quem ela está brincando, porque afinal de contas, quem ama, protege. E tudo isso tem que começar em casa. Ah, mas a minha vida é muito difícil. Normalmente algumas mães dizem, mas o teu filho tem o que a ver com a tua dificuldade? O que foi que o teu filho fez para merecer, às vezes, a mãe que você é? Porque é muito fácil a gente dizer que o problema é do filho que não pediu para vir para o mundo. É muito fácil a gente querer colocar a culpa no marido. É muito fácil a gente querer colocar a culpa em todos, menos nos responsabilizar pelas nossas falhas. Então precisamos proteger os nossos filhos, indo lá muitas vezes, sabe, na boca de fumo e buscar ele. Vendo com quem ele está andando, saber com quem de fato ele está andando, olhar o que ele está olhando na internet. Ah, mas eles botam senha, né? É fácil, gente, desliga o Wi-Fi. Pega o Wi-Fi, desliga. Porque se numa casa não tem quem mantenha a ordem na casa, então vai deixar eles, né, ficarem vidrados no celular o dia todo. Então proteger o filho, muitas vezes, é ter o cuidado de ver com quem ele está conversando também na internet. É vir para as reuniões do projeto, ir para as reuniões da escola, denunciar a situação que a gente sabe que às vezes o Conselho Tutelar falha, o Ministério Público falha, mas antes de tudo isso falhar, se a falha começar em casa, é muito fácil dos outros também falharem. E aí é interessante a gente observar que uma das coisas que tem a ver muito com a questão do quem ama, cuida e da proteção, tem a ver com essa questão, abandono afetivo. Ah, mas eu trabalho que sou um condenado, que sou uma condenada, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu tenho que estender roupa. Aí ela fica só olhando, a criança fica só olhando, fica brincando, e eu fico aqui cuidando de todas as coisas. É interessante porque quando a criança é pequena, a gente coloca no braço. Quando ela mama, a gente dá, no caso a mulher, ela dá o peitinho para o bebê mamar. Mas muitas vezes falta o afeto. E há muita gente doente hoje por causa do buraco que tem na sua alma, pela falta do afeto. Tem uma mãe, tem um pai, tem uma casa, tem irmãos, mas não tem afeto. E uma frase que eu digo normalmente, quem já se consultou comigo, eu sempre digo essa frase assim, ó: a falta do afeto me afeta.
E o que é afeto? Né? São cuidados que nós precisamos ter com os nossos, cuidado de qualidade. E hoje constitui crime o abandono afetivo, né? Então a Constituição Federal, ela vai mostrar que alguns pais, quando os filhos vão buscar drogas, quando os filhos vão ter uma vida lá fora, é porque muitas vezes faltou esse afeto, faltou o colo. Tem a vara, tem a sandália, mas não tem um colo. A filha não conversa com a mãe, porque não confia na mãe. E aí vai aprender com a coleguinha. E aí é tudo ruim. Há pais que trabalham, entra e sai de casa. Entra e sai, nunca tem tempo para jogar uma bola com o filho, nunca tem tempo de brincar, porque ele é macho, né? O macho tem isso, não brinca de boneca com a menina. Vocês lembram da história de brincar de casinha? Né? Só safadeza muitas vezes, né? Quando vai falar de brincar de casinha. Porque a mente da gente é podre. Mas olha, você pode brincar com sua filha de casinha e não vai ter maldade nenhuma. Você pode ser um pai, de fato, brincando de casinha com a sua filha. Mas às vezes o pai não brinca, aí vem um safadinho ali da rua e brinca. E aí vai fazer coisas que não deveria fazer. Porque você não tem tempo, você está muito ocupado para gastar tempo. Você está muito ocupado bebendo, trabalhou a semana todinha, está muito cansado, está muito cansada. Você também é filha de Deus e também tem que se divertir. E como consequência, você vai criando buraco na alma do seu filho e da sua filha. Vai fazendo feito aquela música, deixa a vida me levar. E a vida leva e leva mesmo. E aí muitos são assassinados, muitos vão cumprir medida socioeducativa, muitos vão viver uma vida disfuncional nas praças, muitos não aguentam, né, estar atrás do filho o tempo todo. Vocês devem ter visto recentemente um pai que prendeu um filho dentro do tonel. Horrível a situação da criança, tendo que se alimentar das próprias fezes. O menino tinha problemas mentais. E quem é que não tem, gente? Quem tem problemas mentais precisa ser cuidado também. Se for medicado, dá para viver. Toma uma medicaçãozinha, dá um trabalhozinho, dá, mas ele não pediu para vir para o mundo. Tem que ser cuidado, tem que ser amado. Mas em nome do amor pela mulher, ele, junto com a mulher, maltratou e desprezou a criança e botou presa num tonel. Às vezes a gente deixa na rua. Às vezes a gente delega a nossa tarefa para outro. Mas o tema é: quem ama, cuida. E aí a gente precisa entender que esse abandono afetivo vai causar transtorno nos filhos, vai fazer com que os filhos cresçam sem entender direito o que é ter um pai. Às vezes, eu já vi muitas crianças, no Dia dos Pais, não ter nenhum motivo para comemorar, porque o pai dele não liga para ele. Aí sabe o que é que a criança pensa muitas vezes? Que ela não é amada. E é exatamente isso que a maioria dos homens, não estou falando todos, porque tem homens que são bons homens, são bons maridos e são bons pais, mas tem muitos, eu digo muito mesmo. Quem é aqui que não tem marido atualmente? Levante a mão, por favor, quem não tem marido atualmente? Só tem uma pessoa, duas, né? Três, está aumentando. Quem não está vivendo com nenhum companheiro atualmente, está sozinha? Faz assim, né? Eu não tenho um companheiro não, só tenho uma companheira, uma esposa. Mas tem algumas pessoas. E muitas vezes o que é que ocorre? São pessoas novas, já foram desprezadas, já tentou uma vez, não deu certo, já tentou duas, não deu certo, já tentou três, não deu certo. Muitas vezes não dá certo por causa de muita dor que tem aí dentro.
e de alguma maneira faz você procurar pessoas com um perfil parecido com o ex. Eu não sei como é que dá essa loucura na cabeça da gente, mas a mulher que se envolveu com um cara que bebe arruma outro que bebe. Parece que ela gosta de cana, parece que ela gosta de sofrer. E a gente vai brincando, mas as coisas vão acontecendo. E aí é interessante a gente entender que o abandono afetivo tem a ver com a falta desse convívio paterno, da figura do pai. Vocês sabem psicologicamente o que é que significa a figura do pai para uma criança? Para o pai, para uma criança, a figura do pai representa a lei. Né? Se a gente pegar uma criança, aí a criança olha, por exemplo, um cara do meu tamanho, quase 1,90 m, aí a criança olha assim: meu pai é o maior pai do mundo, porque ele é pequenininho. E aí ele vê o pai dele grandão: meu pai é mais forte do que o teu, ele é maior do que o teu, ele é o homem mais forte do mundo. Mas esse pai, quando é pai, ele consegue introjetar, ou seja, colocar na cabeça da criança a lei, a ordem e o respeito. Você quer ver uma coisa engraçada que acontece? Eu posso falar porque eu também sou pai. Quando a gente tem bebê, a gente está muito cansado e é casado e vive numa cama de casal, sabe, mais comodamente para a gente pega a criança, ao invés de deixar no bebê ou no berço porque está muito cansado, a gente bota na cama, bem no meio. E a criança vai crescendo, se acha a dona da situação, dá-lhe pesada na gente, e a gente tem que trabalhar muitas vezes no outro dia. Aí sai da cama, vai dormir em outro canto. Aí daqui a pouco está um casal num canto, um casal no outro. A criança muitas vezes vem até com essa finalidade, se a gente não abrir os olhos, de separar o casal. A mãe começa a super proteger a criança e diz assim: mas saiu de dentro de mim. Mas quem botou dentro de você? Antes de ter o bebê, quem é que tinha? Quando a gente vive casado, quem é que tinha? Era o bebê ou era o marido? Aí falta esse cuidado, falta essa proteção, e aí essa privação do afeto, a falta desse afeto, vai prejudicar o desenvolvimento, né? E muitas vezes a falta da ordem no que se refere a essa questão com a criança. Epa, peraí, bota no berço. A cama é minha, sou eu e você. Ah não, mas é mais cômodo. É limite. O pai serve para colocar limite. E a maioria dos lares que vive sem homem, vive muitas vezes a mãe tendo que fazer o trabalho dos dois. Tem que trabalhar. Tem uma outra coisa que eu vou mostrar aqui a vocês, sabe, eu vou falar logo. Boa parte das mulheres do Brasil vive assim, a pobreza ela tem nome, a pobreza é fêmea, a pobreza é uma mulher. Porque ela às vezes está com 3, está com 4, está com 5 filhos, às vezes são pequenos, os maridos não mandam, bota na justiça sem pena. Se não quer dar o que é direito, porque se antes ele estava em casa e não dava para arcar com a responsabilidade, mandar 100 conto, vai dar para quê? Ah, ela que se vira. Eu já vi pai dizer assim: ah, fulaninha estava comigo, queria me dar o golpe, queria ficar com meu dinheiro. Aí eu fui para a justiça, aí a juíza disse que eu tinha que dar 100 reais para ela cuidar do filho. Veja, 100 reais. Dá para quê, gente? Bujão de gás? Quanto é? Lá na esquina é R$ 79,90. Em casa é 80. Na minha cidade já deve estar 85,90. Lá é assim, mais caro. Então aí a gente vai vendo. Aí a mãe tem que se trabalhar, tem que se desdobrar. E é 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Coitada. Pobreza tem nome. E o nome dela é mulher. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Então, o pai representa a introdução, né? É colocar ordem e a lei na vida das crianças. Mas quando esse pai é fora da lei? E quando esse pai é omisso? E quando esse pai não dá afeto além de tudo isso? Ele vai causar problemas
na vida do seu filho. Como eu falei aí na Constituição, artigo 227, né, a questão do abandono afetivo. Mas as consequências do abandono afetivo na vida da criança existe, e as consequências, elas são, né, essas aqui, né, a questão da Constituição, e também muitas vezes da questão de processo de dano moral. Tem filhos que processam os pais por causa do abandono afetivo. Filhos que se envolvem com drogas, gravidez precoce, porque com o pai e com a mãe junto é difícil. Aí a consequência é ter lares disfuncionais. Porque o seu pai foi ruim, você tem que ser um pai ruim também. Porque sua mãe dava para você a vara da infância e da adolescência na época da gente, era um cipó de goiaba. Ou, né, uma corda, era a vara da criança e do adolescente. Hoje muitas das crianças chegam assim: olha, o estatuto da criança e do adolescente, eu vou denunciar a senhora, vou no conselho tutelar. Imagina um filho dizer isso para um pai. Mas às vezes é necessário dizer, porque tem pais que são abusivos, como aquele pai que eu falei da criança. Aí também nós também temos alguns benefícios, né, de uma criação baseada no afeto. A gente coloca, a criança se sente mais segura. Eu tenho um super-herói, eu tenho um super pai, eu tenho uma super mãe que está do meu lado. Ela é minha heroína, ela é meu exemplo. Ou não, né? Que o contrário também é verdadeiro. Maior desenvolvimento cognitivo. A criança tem mais facilidade de aprender, consegue se desenvolver na questão mental, né, no aprendizado melhor, porque ela se sente amparada. Os filhos também são mais felizes quando eu tenho afeto. Agora, consequências da carência afetiva para a autoestima da criança: sensação de medo permanente, a criança toda assustada, agressividade, desobediência aos limites, porque não tem o pai para introduzir a lei. A mãe às vezes não consegue fazer isso sozinha. Muitas vezes a criança, ela é isolada, ela fica num cantinho, porque ela se sente rejeitada, ela se sente um peso naquele lar, e ela vai crescendo desse jeito, e vai pensando um monte de coisinha na cabeça dela. E aí vocês veem muitos cortes, começam a se mutilar, começa a se envolver com coisas erradas, porque você não dá afeto. Aí vem um coleguinha e diz: toma aqui, para tu te acalmar, para fazer a tua cabeça. Fulaninho, vai ali para mim, eu te dou R$10 para tu fazer isso. Então, a falta das consequências afetivas para a autoestima, além do isolamento, vai aparecer problemas na saúde da criança. Ela vai ser um adolescente e um adulto problemática, porque ela viveu o tempo todinho em confusão dentro de casa. Se você acha que é bom confusão, se gostou, né? Quando você vivia em casa e que tinha confusão, se você achava que isso era bom, mas por que você dá igualzinho a sua mãe lhe dava, ou igual ao seu pai lhe dava? Por que você não consegue ser diferente do seu pai e da sua mãe? Por que você tem que reproduzir exatamente o que recebeu? Você pode ser melhor do que o seu pai, do que a sua mãe. Quem ama protege, defende, enche de carinho. Quem ama cuida. Proteção dos filhos, amar, cuidar e proteger, né? R$276 é o valor do dinheiro per capita das mulheres brasileiras. Bolsa Família 180, 90. O auxílio emergencial foi embora, 600 conto. Eu só vi os bebum lá na minha rua lá, os traficantes, né, os usuários de droga, tudo feliz, fazendo festa, até os meninos do projeto. Eu chegava lá, que eu tenho um projeto lá em Nazaré também. Aí eu chegava lá, tava as mães lá, tudo com dinheiro enchendo a cara, porque já basta, né, que vive em comunidade, enchendo a cara, uns caras meio mal encarados, casa cheio de homem,
Você bota um monte de homem na sua casa, você tem filha, ele vai ficar ali, ó, se ele tiver aluado, né, cheio de droga ou de bebida, ele vai olhar para a tua filha e vai filmar a tua filha. E muitas vezes vai abusar da tua filha. Então te liga. Não dá para confiar em todo mundo que a gente bota dentro de casa. Na realidade, a gente deveria ter muito cuidado com o que a gente bota dentro de casa. Isso aqui é uma família típica, né? Ali da Ponte Preta, no Recife, Joana Bezerra e alguns outros lugares. E aí a questão da feminilização da pobreza, né, que a mulher é que sofre com tudo isso. Vocês, a maioria de vocês, fica com uma carga muito pesada nas costas de vocês. E aí como é que eu posso romper com isso? Tendo cuidado. Tendo cuidado com o que você dá para os seus filhos, para suas filhas. Na questão do afeto, do carinho e também da atenção. É interessante a gente observar também que alguns de vocês têm alguns problemas dentro de casa. A gente tem dificuldade para criar os filhos dentro de casa e muitas vezes eles vão crescendo e a gente não consegue cuidar deles fora de casa. Nós não protegemos ele dentro de casa, nem muito menos fora. E como eu sou psicólogo e eu ouço muita coisa, eu ouço muita coisa aqui da casa de vocês. E é difícil, tanto para vocês, como para quem são os filhos de vocês. Se há dor em vocês, se há problema em vocês, também há nos filhos de vocês. Porque muitas vezes a gente está dentro de casa e não consegue cuidar dele, nem proteger. Ele vai para a rua e a gente também não consegue fazer. Porque se a gente não consegue nem fazer em casa, imagina fora. E aí, tem uma frasezinha aqui, né? Ali é a história de um rapaz, 17 anos, um pai. Aí ele diz: pô, a criança está dentro de casa, o pai está brigando com a mãe, discutindo, batendo, a criança vendo aquilo. Pô, tem gente que dá revolta. Porque um pai de 17 anos que viu uma cena dessa. Violência dentro de casa. Problemas e muitas outras coisas como álcool e drogas. Porque os filhos começam a receber esse tipo de coisas. Então, fora de casa, ele passa a gerar preocupação para a gente. Menina, por que tu está chegando uma hora dessa dentro de casa? São adolescentes que chegam a hora que quer e não tem limite, porque os pais não estão presentes para impor a lei. A mãe não consegue. Quer que um menino de 13, 14, 15, 16 vai fazer de madrugada na rua? Na praça, nos morros, o que é que eles vão? É gravidez? É drogas? É festa? Porque é uma coisa que leva para outra, né? O passinho, né? Aquele negocinho de estar mexendo o bumbum. Aí depois a barriguinha cresce. E aí, além disso, há conflitos, né? Porque muitos se envolvem com pessoas erradas, aí tem tráfico de drogas, a violência, vez ou outra, mataram não sei quem. Mas só tem morte de adolescente e de jovem lá em Nazaré. Aqui em Recife não tem, em Jaboatão também não tem, Dois Carneiros muito menos. Meninos que tinham um futuro inteiro pela frente, muitos deles estudavam aqui na fundação, ou nos outros colégios aqui, faziam de conta que estudava, e os pais não eram capazes de fato ver se os filhos estavam lá. E aí, como consequência, os filhos começam a se perder, se envolver com coisas erradas e vivem longe de casa. Quem ama, protege, defende, enche de carinho. Quem ama, cuida. Como é que tem sido o teu cuidar? A tua proteção. Não é uma coisa que a gente precisa
refletir. Proteção de filhos. Amar, você precisa amar. Amar muitas vezes é dizer não. Amar não é obrigar o filho a ir à igreja, mas é ensinar o caminho para o filho. Não é imposição de ir à igreja, porque às vezes a criança só vem para a igreja porque o pai obriga. E o sentimento não deve ser de obrigação, mas deve ser de prazer. E não ter que fazer uma coisa por causa de imposição. Porque eu sou crente e eu quero que ele seja crente. Eu sou católico e eu quero que ela seja católica. Então a gente tem que ter cuidado. Amar, muitas vezes, é colocar de castigo. Amar, muitas vezes, é pegar o celular e confiscar. Amar, muitas vezes, é esse ato de vir no projeto para reunião, ir na escola para reunião. Eu sei que sua vida é muito ocupada, mas nenhum deles pediram para vir para o mundo. A responsabilidade de amar, de proteger, de cuidar é sua. Você não pode delegar para o Estado, você não pode delegar para a igreja, nem para o projeto, nem para a escola. É sua responsabilidade. Quem ama, cuida, né? E na rua, o que é que você vai ganhar? Deixando seus filhos na rua. Muitas vezes, abuso sexual, né? Quando a gente vai se referir a abuso sexual, a gente sempre se preocupa com o de fora, mas normalmente o abuso sexual começa dentro de casa. É um pai, é um tio, é um avô, é um irmão, é um padrasto, é um vizinho, um amigo. E aí você tem que estar de olho, né? A criança entre 7 e 8 anos, ela já entende tudo direitinho se você ensinar para ela. Na linguagem dela, você ensina direitinho para ela, ela já consegue aprender muita coisa. Ela já é espertinha, inclusive a personalidade dela já está pronta entre 7 e 8 anos de idade. E aí a gente tem que entender que muitas vezes precisamos desse pai e dessa mãe que cuida, que protege e que dá atenção. E aí eu vou relatar 2 casos aqui que talvez vocês possam também conhecer algum parecido. A gente já está encerrando. Eu acho que isso acontece por causa dos pais. Ele não liga para os filhos. Eu acho que você quer estar perto dele, é saber o que está acontecendo na escola, na rua, por onde ele anda, sempre caçar um meio dele vir até você e explicar para você, caçar, né? Lá em Nazaré usa muito essa expressão, caçar. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu quero ver você, eu quero que você fique sabendo. Isso é um pai de 22 anos conversando com o seu filho. Aí tem um outro. Eu conheço histórias daqui, ficava largado aí foi crescendo. Inclusive há crianças que já morreram, não chegaram nem aos 16 anos. Eu acho que hoje em dia tem que manter ocupado, até porque deixar muito as crianças soltas aí, vê aí o que acontece aí, a marginalidade. O que é que faltou? Aí ele diz, o apoio da família. Às vezes são pais separados, a maioria são pais separados. A mãe trabalha fora, não tem com quem deixar. A mãe não tem nem com quem deixar a criança, então fica largada aí. Esse foi um pai de 31 anos, vendo coisas na sua vizinhança. E é assim que acontece com muitas que vocês conhecem. Mas isso só acontece lá em Nazaré. Aqui em Jaboatão não acontece. E aí quem ama cuida e protege. E tudo isso tem que começar na casa de vocês. Tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Lembrem, né, que vocês têm essa tarefa de amar, cuidar e proteger o filho de vocês.
né? Cuidar para que ele não caia no caminho errado, cuidar para que ele tenha uma alimentação saudável, incentivar ele para melhorar. Às vezes a gente usa palavras tipo assim: você é um burro. Imagina um pai chamando o filho de burro. Para a criança isso é terrível. A criança vai crescer acreditando que ela é burra, porque foi o pai quem disse, não foi uma pessoa de fora, foi uma mãe quem disse. Você é uma quenga. Imagina a mãe dizendo isso para uma filha. Então, depende de quem venha, ainda a coisa é pior, tá? Muito obrigado.